Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Altas Ideias do Colégio Antares. Eu sou o professor Rafael Gama, de Geografia, e vamos bater um papo hoje com a minha grande colega e amiga aqui, professora Adriana de Sá, sobre Geografia do Ceará, visando sempre o foco na UES, mas como eu sempre digo, vai servir também para concursos, IMPA, Polícia Militar. Gente, tem tanta coisa que cobra Geografia do Ceará e também História do Ceará. E aí se liga aqui, cola na gente que vai ser bem bacana. Tudo bem, professora Adriana? Tudo bem, Rafael. Mais um grande prazer estar aqui com você, debatendo esses temas. E lembrando da nossa URCA também, né? Que tem essa questão da abordagem de temáticas mais aprofundadas sobre o nosso Ceará e que também é extremamente relevante para a gente entender aonde estamos inseridos nesse espaço brasileiro. Show de bola. Gente, lembrando que o nosso subtema hoje, o tema maior, claro, é a Geografia do Ceará. E o nosso subtema hoje vai ser exatamente a questão ambiental, juntamente com o desenvolvimento econômico do Ceará. Até porque falar em desenvolvimento econômico, a gente sabe que, geralmente, isso vai levar a alguns impactos positivos do ponto de vista da economia, claro, mas também impactos negativos do ponto de vista, sobretudo, da questão ambiental. Então, a nossa ideia é bater um papo sobre hidrografia, questão climática, desertificação, desmatamento, exploração do meio ambiente, dos recursos naturais no nosso querido estado do Ceará. Verdade, Rafael. Outra coisa bastante interessante é que nessa análise pós-pandemia, a gente tem que entender como é que está essa recuperação dos nossos índices, né? Tanto de índices de desenvolvimento econômico, quanto também como é que está a preocupação com o nosso meio ambiente. Já que por termos uma extensa área de costa, nós precisamos trabalhar com a análise de saldos sedimentológicos, preservação dos nossos biomas endêmicos ou não, né, biomas de exceção, e também entender como é que isso vai impactar no aumento de poder aquisitivo da nossa população. Então, na hora de analisar questões ambientais e econômicas, está diretamente ligado também à questão demográfica. Então, dá uma colada aqui da gente, cola na gente que vocês vão conseguir resolver qualquer questão que vá abordar essa análise mais aprofundada do nosso Ceará. Show! Dri, acho que é importante a gente começar então falando sobre desertificação, que tal? Acho perfeito, perfeito. Desertificação que hoje é uma das temáticas que está sendo abordadas pelas nossas ODS, né? Em virtude da sustentabilidade, também é essa questão da gente preservar o que nos resta, vamos dizer assim, já que o tema é tão urgente, de recursos produtivos e também de trabalhar esse desenvolvimento pedológico e também das questões de extração mineral e vegetal que vão impactar diretamente na nossa exaustão do solo, né? Que entra dentro desses conceitos de desertificação, que é algo natural, né, Rafael? É uma tendência. A desertificação ela é um fenômeno natural, mas que consegue ser amplificado pela ação antrópica. E isso a gente vai observar bem aqui no Ceará, pelas questões de mudanças climáticas, mas também pelas questões do mau manejo do solo. É isso. E a UES cobra bastante, até eu sempre falo, é a Universidade Estadual do Ceará. Obviamente que ela tem que cobrar questões que estão ligadas diretamente ao nosso estado. E aí um dos graves problemas ambientais que nós temos é exatamente esse da desertificação. Como a Adriana bem colocou, moçada, é um fenômeno natural, só que ele é intensificado, agravado, acelerado pela ação antrópica. São termos que a UES gosta muito de utilizar. Então você tem uma degradação desse solo em áreas áridas, semiáridas e subúmidas. Essa é uma expressão, na verdade um conceito muito usual da própria UES. Então vamos reforçar? Desertificação é uma degradação dos solos, processo natural, agravado pela ação antrópica, e que é muito comum em áreas áridas, semiáridas e subúmidas. Lembrando que o estado do Ceará talvez seja até o estado com maior percentual dentro do clima semiárido. E aí eu gosto sempre de colocar, nós não temos no Brasil clima árido, moçada, que é o clima desértico. Só que nós temos uma grande área na qual boa parte do Ceará está inserida, que é essa área de depressão sertaneja, de bioma de Caatinga, famoso sertão aqui nordestino, e que é uma área que está dentro desse clima semiárido. Então é uma área que já é suscetível naturalmente a essa questão da desertificação. E não confundir, Rafael, a questão da desertificação com a arenização, que é bastante importante ter essa pegada para não cair naquelas cascas de banana muito
conhecidas não só da UES, mas de todos os vestibulares. Então, entender que a formação de areais do processo de arenização no nosso clima mais subtropical não tem a ver com o processo de degradação que a gente passa aqui no semiárido nordestino, e também pela questão do próprio intemperismo físico, que ajuda a acelerar esse processo de desertificação também. Mas as ações antrópicas, que vai mexer com a questão climatológica, ela potencializa esse processo que poderia acontecer em milênios, agora acontece em séculos, em décadas. E aí a preocupação com os nossos órgãos de proteção ambiental e também para a humanidade inteira, né? Dessa redução de solos próprios para cultivo. Além disso, redução dos próprios ecossistemas que vão sofrer com esse aumento de temperatura. Então, entender que o Ceará está passando por esse processo bem agravado. Podemos citar a questão de Irauçuba também, que é uma área que tem um processo de desertificação irreversível em alguns pontos, mas que algumas técnicas e tecnologias estão tentando reparar o que ainda dá para ser reparado, né? Algumas perspectivas bem pessimistas, mas algumas positivas, porque nós temos um processo de desenvolvimento tecnológico bastante explorado nos nossos tecnopólios e também parcerias público-privadas com a própria UES, o UFC e dentre outros órgãos de fomento e também instituições de educação. E aí então vale a dica, moçada. Anota aí. Se a desertificação é comum no bioma da Caatinga, no sertão nordestino, cujo estado do Ceará está inserido uma boa parte, o fenômeno da arenização que a Adriana colocou ocorre no bioma dos Pampas, a gente chama ali também de pradarias, campos sulinos, mais para o estado do Rio Grande do Sul. E, professor, por que não é a mesma coisa que desertificação? Gente, já começa pelo clima. A Adriana Exato. colocou o clima lá da região sul, desse bioma dos Pampas aí, das pradarias, ele é um clima subtropical, então ele é mais úmido. Exato. Então a gente não pode chamar esse fenômeno de desertificação. E como a UES gosta de colocar aquela casquinha de banana, fica a dica então, desertificação é diferente de arenização. Desertificação aqui no Ceará, arenização lá no Rio Grande do Sul. Adriana, outro ponto que eu acho muito importante para a gente, que a UES gosta de cobrar, é a questão das unidades de conservação. A gente tem um sistema nacional de unidades de conservação e assim, o que é que eu noto muito? É uma confusão que alguns alunos fazem ainda, alguns candidatos ali, né, no vestibular, porque eles não sabem diferenciar o que é uma unidade de conservação, essa ideia do conservacionismo, com aquela ideia muitas vezes do preservacionismo. Então, gente, é diferente quando a gente fala unidade de conservação de APP, de área de preservação permanente. Olha a diferença, conservar, preservar. Para a UES não são termos sinônimos. Inclusive tem uma questão antiga, né? Que é para marcar incorreta. A UES ainda leva... Ainda tem essa pegada. Ainda tem essa pegada de marca incorreta. Eu não sei você, mas eu sempre acho que são questões mais difíceis. Não sei por quê. Sim. É para você marcar incorreta. Porque meio que quando marca correta, tem um lance legal na UES que é você fazer a prova muito por eliminação. Aí essa aqui já não é essa daqui, mas quando é para marcar a incorreta, você de cara já tem 3 que são verdadeiras. Aí você já se confunde, já perde até o tempo da prova. Já assim. te dá mais uma dúvida, sei lá, você parece que não tem tanta confiança, mas enfim, moçada, não é para ficar grilada também com isso não. Vamos para frente, mas a UES ainda tem então essa marca registrada de marque a incorreta. E aí ele perguntava, olha, sobre a questão ambiental e tal, marque a incorreta. Era exatamente uma que falava, preservacionismo e conservacionismo são termos sinônimos. E era exatamente falso. Então, gente, vamos explicar um pouquinho. O que é essa questão da conservação? Você pode ter uso dos recursos naturais. Agora, nas APPs, que são áreas de preservação permanentes, praticamente aquilo ali você não tem o uso, né? Só que aí nós temos um problema. A UES, ela vira e diz assim, olha, nós temos unidades de conservação no Ceará, que são unidades de conservação do tipo desenvolvimento sustentável, e unidades de conservação de proteção integral. Gente, mas notem, ambas são unidades de conservação. Exato, até porque o aproveitamento indireto, ele também pode se dar através de pesquisas, visitações. Então, se tiver qualquer tipo de interferência humana, a gente já está dizendo que tem acesso a esse tipo de unidade de conservação. Porém, o que hoje acontece é essa preocupação da exploração demasiada. Então, por isso, bem importante que o Rafael está falando, sobre ter esses conceitos bem consolidados aí na mente. E aí, lembrando, então, que a gente tem 2 grupos, né? A Adriana falou em uso indireto, então vamos lá, moçada.
Eu tenho a unidade de uso sustentável, que ela permite o uso direto, gente. Olha a expressão, uso direto do recurso. Exato. Enquanto a de proteção integral, acho que até o nome é sugestivo, né? Olha, uso sustentável permite um uso mais direto do recurso. Proteção integral também permite o uso, até porque é conservação, Claro. só que é um uso indireto. E a UES adora, por exemplo, fazer questões do tipo: marque a opção que traz um exemplo De um uso direto ou indireto, é verdade. uso direto ou uso indireto. Ou então, marque a opção abaixo que traz unidades apenas de uso sustentável. Ou então, apenas unidades de proteção integral. E eu sempre tenho aqui uma ideia, Adri, que há uma dificuldade dos alunos nessa questão do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, gente, uso indireto. O que é um uso indireto? Se eu levar os alunos para uma aula, Aula de campo. aula de campo, ou em campo ali, se eu fizer uma pesquisa científica, eu estou utilizando o recurso. Agora, eu não estou tirando ali, coletando, vendendo, não em grande escala. Não tem uma geração disso. de capital direta. Apesar de ter Isso. indireta, porque é a questão dos serviços da educação, mas não tem um processo de abastecimento local ou de um fluxo de capital contínuo. Aí a gente já pode fazer essa dualidade aí bem característica do que é direto e do que é indireto. E a UES realmente adora essas questões. Até porque a gente analisa que existem algumas áreas que são de proteção federal, proteção estadual, e a UES quer saber, se você está atento, quais são as áreas de maior importância e a característica dessas áreas, como mananciais, como nascentes, como áreas do entorno de chapadas, enfim. Então é importante realmente saber essa divisão que o Rafael está elencando com maestria. E lembrando, moçada, o estado é tão rico. Olha, o nosso estado aqui do Ceará tem uma diversidade tão grande que a gente praticamente consegue encontrar exemplos de todos os tipos de unidades de conservação. Olha, a gente tem monumentos naturais, nós vamos ter áreas de proteção ali ambientais, nós vamos ter, por Temos exemplo... a Lagoa Redonda, né? Isso, florestas nacionais, parques nacionais. Parques nacionais. Temos a Floresta Nacional do Araripe. Olha aí a Adriana de novo falando do Cariri. Pra galera da URCA é um prato cheio, já que eles cobram maravilhoso. muita geografia do Ceará mais específica, né? Exato. Lá do Cariri. Então a Floresta Nacional, gente, fica na região do Araripe, lá na Chapada do Araripe, no Os sul do próprios estado. monólitos do Quixadá. São monumentos Exato, naturais, né? A monumentos Pedra da naturais. Galinha Choca. Nós temos também APAs famosas, como a APA do Maciço de Baturité. Temos 2 parques nacionais, gente. Lembrando, a gente tem um dos menores do país, que é o Parque Nacional de Ubajara, que tem uma gruta de calcário que Maravilhosa. é lindíssima. Eu sempre falo, é uma pena. Se você não conhece, eu quero andar de bondinho. Eu vou lá pro Rio de Janeiro andar de bondinho. Meu filho, você consegue andar de bondinho aqui no Ceará. Não precisa ir no Morro da Urca do Pão de Açúcar, não. Mas vá também, que é bonito pra caramba. Vá aqui na divisa com o estado do Piauí. Você vai pegar um bondinho para descer e subir para visitar a gruta, que é uma gruta de calcário belíssima. Tá? E o legal, Rafael, é que a UES, ela tem um histórico de abordar essa questão do relevo kárstico, né? Que a gente não vê tanto no Enem, por exemplo, mas que a UES adora essas questões de categoria física. Então, analisar essa construção pedológica de calcário, de base sedimentar, e até a própria drenagem dos rios ao entorno. Então, é muito interessante. Quem puder, visite, que realmente a Gruta de Ubajara é bastante rica, até para conhecer essas modificações de relevo. E também ter essa abordagem que existe, sim, relevo kárstico no nosso Ceará. Apesar de ter uma intensa presença do intemperismo físico, mas temos esse intemperismo químico também na formação das grutas. E aí o outro parque nacional que nós temos é o da Jijoca, lá de Jericoacoara, que aí a galera conhece mais. Ah, será? Acho que não, ninguém foi em Jeri, será, hein? Às vezes a galera não tá ligando o nome. A Gama, lá tem um parque nacional, sim senhor, sim senhora, tem um parque nacional, então são 2 aqui no estado. O da gruta lá de Ubajara, né? O Parque Nacional de Ubajara, na verdade, que tem a gruta, e esse da Jijoca de Jericoacoara, que tem as lagoas interdunares e tudo, que é belíssimo e conhecido aí mundialmente, né? Então, galera, temos parques nacionais, temos florestas nacionais, como a do Araripe, temos monumentos naturais, temos reservas extrativistas, como a do Batoque, por exemplo. Então, olha só, qual é o bizu?
A UES também tem uma vantagem. Como você faz muitas questões por eliminação, você não precisa, gente, fique bem tranquilo, tá? Você não precisa saber tudo. De repente, você sabendo uma ou dois exemplos de unidades de uso sustentável, você já mata a questão. Com certeza. Né? Então, assim, uma dica. Quais são exemplos de unidades de uso sustentável? As florestas nacionais, as reservas extrativistas e as áreas de proteção ambientais. As áreas também, né? As áreas de relativo interesse. Pronto. E as unidades de proteção integral que permitem o uso, só que mais indireto. Os parques nacionais. Olha, parque dá muita ideia de lazer, diversão. Eu sempre falo. Hoje, quando você era criança, você com certeza foi num parque aí de diversão e tal. Então, o parque dá muita ideia de eu posso entrar, eu posso visitar, curtir, me divertir. Mas eu não posso depredar. E não posso tirar nada de lá, eu vou comercializar, eu vou... Não, vá lá, visite, bata sua foto, sua selfie, bem bacana, mas não pode tirar nada, né? E uma estação ecológica é muito voltada para pesquisa. A gente tem a estação ecológica de Aiuaba, por exemplo. Então você pode fazer uma pesquisa científica ali, que também é um uso indireto do recurso. E temos monumentos naturais. Então acho que assim, você já consegue matar as questões sabendo que monumentos naturais, parques nacionais e estações ecológicas, uso indireto, proteção integral. E as APAs, área de proteção ambiental, a reserva extrativista, olha o nome, reserva extrativista, permite a extração. Então não é tão difícil, moçada. E geralmente a concessão dessas extrações está ligada aos povos tradicionais, que já estavam dentro daquele local, daquela área de proteção ambiental, que já tem já entendem a dinâmica, o tempo da natureza e conseguem trabalhar essa sustentabilidade através desses saberes. Então é algo também muito importante que a gente está passando nesse momento, como exemplo da Sabiaguaba, de permanecer a transmissão desses saberes e não permitir, por exemplo, que uma especulação imobiliária ou que um avanço econômico ou que a instalação de indústrias acabem com esse processo de sustentabilidade. Porque senão perde o sentido do que é uma APA, né? Acaba que a geração de capital ela vai se sobrepor aos processos de preservação das questões naturais. Muito bem. E aí, Dri, vamos tocar agora no ponto do desenvolvimento econômico. Vamos falar um pouquinho também de turismo, né? Ah, maravilhoso. Gente, o turismo é algo que alavancou demais a economia do nosso Ceará como um todo, a partir da década de 90, mais especificamente. A gente vai ter alguns impactos, inclusive na nossa demografia, processo de migração, de retorno pelo desenvolvimento econômico causado pelo desenvolvimento turístico, instalação de grandes resorts, até mesmo o desenvolvimento industrial, por oferecer um aporte maior de abastecimento das cidades, permitiu que o Ceará ele fosse cada vez mais atrativo e as nossas belezas naturais, né? Mais de 500 quilômetros de litoral. Já pensou nisso? Pois é, e aí você tocou num ponto que é interessante, que até a indústria é impactada positivamente. Olha, eu vi uma questão uma vez da UES que falava em impacto, e qual é o meu medo, Dri? É que às vezes o aluno ele pensa em impacto sempre com viés negativo. Jamais. E a ideia de impacto, gente, eu posso ter impacto positivo e negativo. E era uma questão exatamente abordando o turismo no Ceará e trazia os impactos positivos e negativos. Quando a Adriana fala, gente, que o turismo está muito ligado ao setor terciário da economia, ele fomenta também o setor secundário, a indústria. Vamos dar um exemplo aqui simples. Olha, uma pessoa vem passar férias aqui no Ceará. Ela quer comprar, por exemplo, aqui um biquíni, eu não sei, uma roupa produzida aqui. Indústria têxtil. Indústria têxtil. Então as coisas elas estão interligadas. E aí muitas vezes se você tem a indústria têxtil, você precisa da matéria-prima para produzir. Aí vai fomentar também o setor primário. Então, gente, o turismo, que é uma das atividades que com aquela intensificação da globalização, a Adriana falou muito a partir dos anos 90. Isso é importante, né, Adriana? A partir dos anos 90, nós começamos a ter muito capital também externo. Demais. Principalmente europeus. Uma desconcentração industrial também, bastante forte, do sul e sudeste. Vindo para cá, buscando você tem novos aquela mercados, coisa dos incentivos fiscais, guerra fiscal, exato. Guerra dos lugares. E tem o lance também de muitos europeus. Olha, você vai em Fortim, que eu adoro, gente, quem não conhece Fortim. Lindo, a tua cara, né? É a minha cara. Se o Cariri é a minha cara, Fortim é Rafael Gama. Fortim, os franceses estão lá com força, né? Como a gente fala. Tem um investimento francês pesado lá em Fortim. Ele é belíssimo, né? Em resorts, né? Isso. Ao mesmo tempo, você vai em Canoa Quebrada e tem uma comunidade italiana bem grande, donos de pousadas, principalmente.
E assim, você vai recebendo esses investimentos. E isso vai alavancando. Tem também a questão da infraestrutura. Sim, ajuda né, que melhorou demais. muito. E fomenta a indústria dura, a indústria de base, podemos dizer assim, a indústria pesada, que é a de construção. Né? Mesmo sendo uma área litorânea, muitas vezes longe dos grandes centros, o turismo ele vai fomentar os processos industriais, porque eu trabalho com a construção civil muito forte. Então, nessa questão de expansão de pousadas, de hotéis, a própria expansão de infraestrutura faz com que a gente precise cada vez mais da indústria. Aí a gente faz também um paralelo, olha que interessante, Rafa. Se eu aumento a infraestrutura, eu vou precisar aumentar o processo de crescimento urbano. Se eu preciso aumentar o processo de crescimento urbano, vou dar um exemplo aqui bem simples, eu preciso de asfalto. Aí vai impactar diretamente na minha indústria extrativa, que está onde? Lá no nosso polo da Petrobras, no Caça e Pesca, que um dos principais produtos é a fabricação dos componentes do asfalto. Olha como tudo é interligado. Mas o catalisador foi o quê? A grande demanda turística, né? E isso aí vale a pena destacar também, gente, que assim, a gente está falando de impactos positivos, Positivos, né? É verdade. Mas é claro também que um turismo, se ele for predatório, se ele não tiver uma ideia de um planejamento, um ordenamento, alguma coisa, a gente também pode sofrer. Desde especulação imobiliária, desde áreas também que vão se valorizando muito, e aí vem aquela preocupação. Será que aquela área está acessível do ponto de vista econômico para a maioria da população? Você começa também a falar em certa privatização de espaços públicos, como faixa de praia, espaços comuns, mas que vão ficando muito elitizados do ponto de vista da valorização econômica. E qual é o problema que a gente vê nisso, moçada? É o fato de muitas vezes não se tornar mais tão democrático, né, aquele acesso. Na verdade. Custo. Pois é. E aí também é uma crítica que a gente pode fazer. Até como essa questão, por exemplo, da energia eólica. Cresceu pra caramba aqui no nosso estado. Mas na hora que você cerca, até por questões de segurança, eu entendo perfeitamente, mas na hora que você cerca ali o parque eólico, você muitas vezes dificulta acessos que antes eram usados por comunidades até locais. Um exemplo bem claro, a comunidade do Cumbe, no Aracati. Também começamos a passar por isso no Caraizinho de Amontada, com a expansão dos parques eólicos. Mas esse ponto que você tocou, Rafa, é muito importante, porque há necessidade de ter a democratização desses espaços. Até porque quando eu aumento essa questão da valorização do terreno, a própria especulação imobiliária, eu vou mudar a dinâmica do lugar. Eu vou afastar a comunidade tradicional porque ela não tem, muitas vezes, condição de comprar uma água de coco a R$10. Muda a dinâmica do lugar. E aí eu acabo não desapropriando legalmente, mas eu desaproprio aquelas áreas porque eu expulso por falta de congruência da relação homem-lugar, homem-espaço. E isso aí é algo que me preocupa muito. O Ceará ele passa por esse processo de litoralização cada vez mais forte, elitização do litoral e de outros espaços também, e vai mexer até com as nossas proteções naturais, com a nossa constituição de falésias, com a questão dos manguezais também, que ajudam a proteger a área de costa. Então, daí entra os impactos negativos, né? É algo a ser acessível para a população, para a humanidade como um todo, e acaba sendo elitizado se você tem o poder aquisitivo para estar num resort desse chiquérrimo, como o Rafael Gama frequenta toda a semana. Quem me dera, quem me dera, quem me dera. Eu nem gosto, né? Aquele negócio, não, claro que... Eu vou obrigar. Eu vou obrigar, a gente vai chateado, né? Quando dá para ir, se der, a gente vai. Mas, Dri, falando dessa questão aí dos impactos, né? Valorização, esse aumento aí, majoração dos preços e tudo, traz até aquela ideia, né, da gentrificação, mas em áreas urbanas. É um pouco disso. Às vezes a gente não tira legalmente a pessoa dali, mas ela diz, expulsa, olha, eu não consigo mais morar aqui não, o aluguel tá muito caro, o preço do terreno tá caro, o mercadinho aqui tá muito caro. Nem tem mais, às vezes, né? Ou nem tem mais o mercadinho, aquela coisa pequenininha, só o mercado, mas eu vou ter que ir para outro local. Bom, então falando nessa questão do turismo, mais uma coisinha. A gente teve também essa coisa da infraestrutura que eu estava colocando, novos aeroportos, né? Que eu falo novos porque foram inaugurados, 10 anos para cá, uma boa parte deles. Ou revitalizados. Ou revitalizados, né? A gente fala, por exemplo, tem já o Pinto Martins aqui, o nosso aeroporto internacional de Fortaleza, que está agora, hein, gente? Lembre-se sempre, concedido aí aos alemães.
por um período aí determinado. Nós temos o aeroporto de Sobral, a gente tem o aeroporto em Juazeiro do Norte, que passou por uma reforma, a gente tem o aeroporto lá de Aracati e a gente tem o aeroporto de São Benedito. Se você olhar, Adri, meio que faz quase que uma cruz, assim, no sentido de o de Fortaleza está na porção norte, Sobral também está numa porção norte, mas um pouco mais para central, né? Mais indo ali para Ibiapaba e tal, mas aí o do Cariri lá no sul, o de Aracati indo para leste, leste e o de São Benedito indo mais para o oeste. Então, uma ideia de tentar... Geri, né? Já o de Cruz, isso. A gente tem o aeroporto de Cruz. Um dos melhores agora, assim, acredito que ele está até mais tecnológico do que o do próprio Aracati, que está um pouco esquecido, está meio mais utilizado para lazer, algumas coisas de fluxo industrial pontuais, mas o de Jericoacoara está começando a ter uma malha aeroviária mais desenvolvida e está fomentando muito a questão econômica do local. A gente fala, como é interessante esse lance do turismo. O aeroporto mesmo, ele fica no município de Cruz, né? Que é vizinho ali, que é pertinho do de Jijoca de Jericoacoara. E a gente já associa Jericoacoara. E já associa, né? O aeroporto de Jericoacoara é igual aquele lance, Beach Park Fortaleza, né? O Beach Park vai ficando ali no Porto das Dunas, Aquiraz, mas é uma ideia também de marketing, a ideia, né? Você, Fortaleza é mais conhecido e tudo. E a gente coloca que essa questão do aeroporto, ele de fato ele é em Cruz, mas eu acho até legal, porque aí você impacta positivamente no viés econômico o município de Cruz e também o de Jijoca. Então a galera desce ali ou pega um voo ali para ir para Jericoacoara, mas você também fomenta a economia do município de Cruz. Então talvez até a gente fale mais um pouco em aviação regional, né? Ainda isso está um pouco lento, ainda um pouco subutilizado, pode crescer, tem espaço para ter, quem sabe, uma aviação mais regional, ou seja, a gente pegar de repente um voo aqui em Fortaleza e para Sobral, pegar um voo em Fortaleza e para Juazeiro do Norte. É verdade. Né? Algo que ainda é muito, muito problemático é a questão do preço. Né? Isso. O preço das passagens intraestaduais, elas ainda são um problema, pela falta de números, né? A falta de oferta. E aí a gente muitas vezes precisa ir para Juazeiro do Norte e acaba tendo que ir para São Paulo, de São Paulo voltar para cá, ou para Brasília. Isso mostra também uma deficiência. E essa deficiência, ela é exatamente por falta desses investimentos e também por pensar que o fluxo rodoviário, olha aí esse apego também tradicional dos sistemas de transportes. Esse nosso apego ao sistema rodoviário, ele acaba se sobrepondo nessas questões que poderiam muito bem ser minimizado, até a questão do tempo, utilizando a malha aeroviária. E fora isso, o turismo natural também, né, Rafael? Bastante interessante ver que o turismo natural ele vai impulsionar essas infraestruturas que estão se desenvolvendo. Por exemplo, kitesurf já é uma questão, um tipo de esporte radical que está fomentando muito a questão do litoral oeste, passando ali para Cumbuco, Taíba, Trairi, e isso está obrigando, vamos dizer assim, a instalação de resorts de alto padrão. E aí a gente vê como essa questão do turismo também vai impulsionar a paisagem do lugar, o contexto de desenvolvimento econômico. E não só isso, o Porto das Dunas, que a gente às vezes faz, como o Rafael falou, essa associação de ser Fortaleza, né? Por ser tão perto. Mas o que é perto? Perto, no caso, é porque nós temos uma mobilidade, um acesso maior. Mas ele também sofre bastante impactos, porque as pessoas estão agora não só curtindo, vamos dizer assim, as questões naturais e paisagísticas ou de entretenimento de Porto das Dunas, as pessoas estão morando. E aí entra uma outra questão dessa expansão imobiliária que vai impactar até mesmo na foz dos meus rios, né? Eu estava vendo uma reportagem sobre mercado imobiliário e aí comentando como a pandemia, porque a pandemia ela acelerou o home office, né? Que já ia ser uma tendência, provavelmente, mas acelerou. Só te cortar um segundo, Rafael. Eu estava vendo alguns anúncios imobiliários. Sabe o que eles colocam hoje para dar um plus para as pessoas quererem conhecer o apartamento ou a casa para alugar ou comprar? Olha como é que está agora. Apartamento totalmente adaptado para home office. Exato. Olha aí e a aí, situação. O que é que isso tem a ver com o Porto das Dunas que a gente está falando? Ora, gente, muitas vezes era local de segunda moradia que a gente falava, né? Era assim, final de semana eu vou para lá.
Então a pessoa estava tendo um custo alto de manter, às vezes, um apartamento, uma casa de praia fechada durante a semana, aproveitava o final de semana, e talvez aqui com outro apartamento, outra casa, então mantendo 2 casas. E aí ele falando exatamente, o cidadão lá do programa, grande especialista nessa questão do mercado imobiliário, e ele falando como muitas pessoas falaram, olha, se eu vou trabalhar home office, e aquela coisa também de a pandemia trouxe muito pra gente aquele contato com a natureza de volta. As pessoas, olha, eu não quero mais aquele trabalho na cidade, aquela coisa, se eu posso trabalhar home office, vou trabalhar olhando pra praia. Quem pode, pode, né? Maravilha. Quem pode, quem lógico. pode estar em Fortim toda semana. Ah, quem me dera. Pudesse trabalhar lá, home office, da praia, aquela vista maravilhosa, mas é isso. Então, se tornou um local, muitas vezes, de primeira moradia. Com certeza. E aí... Até as baladas, viu, gente? Se você for analisar a ampliação do número de restaurantes, de boates, de festas, pizzaria temática, todos estão nesse eixo. O próprio Alphaville, tudo isso voltando para essa questão da primeira moradia sendo Porto das Dunas. Isso alavanca a economia, Rafa? Totalmente. Muda um pouco esse eixo, expande também a questão de investimento em infraestrutura e mobilidade, mas aí tem uma outra questão. E os impactos ambientais? E a questão litorânea? E a questão da poluição? Aumento de plásticos? A questão também, outra coisa. Poluição visual, não esquecer também. Poluição visual e poluição aquilo visual. Que a gente está falando, uma gentrificação à la sistema litorâneo. Porque com o aumento de barracas de praia, e aí? A barraca de praia do Beach Park, super barata, né? Então, como é que eu, já sendo um morador tradicional da área do Porto das Dunas, vou poder conviver com esse tipo de sistema? É um pouco diferente, é um pouco complicado. Outra questão também que aumenta esse afastamento dos grandes centros urbanos é a questão da automação, né? A mecanização, o processo de inteligência artificial que nós estamos vivendo, também facilita você trabalhar um pouco mais distante. E algumas indústrias, alguns locais de serviços, até mesmo a telemedicina, várias coisas acontecendo para também mudar um pouco esse eixo residencial, não só de Fortaleza, mas de várias áreas metropolitanas. Show de bola. E falando mais um pouquinho de turismo, para a gente passar para um próximo ponto, a gente tem também um crescimento do turismo de negócios, gente. Sim. Que com a inauguração até do novo centro, eu falo novo porque é certo que já tem um tempo, mas a estrutura é tão bacana, tão nova ali na Washington Soares. A gente tem um centro de eventos do Ceará e que potencializa essa questão de encontros. Então vamos ter aí feiras, o Sana que a gente teve, né, voltou a ser presencial. A gente tem de repente lá Ceará Stone Fair, congressos médicos, congressos educacionais. É interessante até que nós temos um hotel Ibis bem próximo. Porque os hotéis geralmente, né, em Fortaleza tem aquela grande concentração na beira-mar, aquela coisa do turismo mais receptivo, litorâneo, mas o Ibis já é exatamente com essa ideia de, olha, aqui é para receber quem vem palestrar, quem vem participar de um evento, de um congresso. Então ele quer ficar, muitas vezes essa pessoa quer ficar próxima ali ao centro de eventos. Então isso vai potencializando algo que em São Paulo já é muito forte, que é essa questão do turismo de negócios, que eu vejo também que tem um potencial enorme. Sim, tem vários planos imobiliários para o aproveitamento daquela avenida paisagística, justamente para trabalhar opções para quem vem diretamente para esse centro que tem essa questão do apelo de negócios e de contato, né? Porque é geração de capital para poder ficar ali próximo. Isso é muito interessante. E também o turismo natural, né? Que não vai só se concentrar no litoral. Também é outro ponto importante que a gente vai ter. Turismo de aventura, o próprio ecoturismo, que a pandemia, como você bem falou, Rafa, aumentou as experiências, né? De hotel fazenda, de convivência com semiárido, de você entender essas dinâmicas naturais, a visita às serras como Meruoca, Baturité, como a Pacoti, até cidades que antes eram menos exploradas, estão acabando sendo opções. Isso é bastante interessante. Então a gente tem até possibilidade aí de um crescimento, né, do ecoturismo também. Demais. Em várias áreas. Gente, vamos falar um pouquinho agora da questão do urânio, lá em Santa Quitéria, que é o maior município cearense, lembrem-se sempre disso. E nós temos lá uma reserva de urânio que é uma das maiores
do Brasil, uma das maiores até do mundo, e que muita gente vê com um grande potencial. Agora, a gente vê também na mídia, na imprensa, preocupações de grupos de ambientalistas com essa possível exploração tanto desse urânio como também do fosfato, né? Que nós temos lá em Santa Quitéria. E aí aquela coisa, tem o impacto positivo da questão econômica, mas também a preocupação do ponto de vista ambiental. E o mais interessante é que essa extração de fosfato e urânio, vou focar primeiramente no fosfato, ela vai deixar a gente cada vez mais dependente dos fertilizantes artificiais. E aí é uma preocupação ambiental com quem extrai, com quem vai ser impactado por esse uso e como é que vai ficar a configuração das comunidades que já vivem em Santa Quitéria. Como é que isso indiretamente vai mexer com a qualidade de vida deles. Então, tem uma necessidade dessa extração para atender grandes empresas que trabalham com o agronegócio. Tem a questão da exploração do urânio para abastecer, digamos, uma demanda de Angra 1, Angra 2, eventualmente Angra 3, se caso realmente vier até um funcionamento efetivo. Mas isso vai realmente compensar, vai ser um saldo positivo esse processo de extração para o impacto que vai acontecer dentro dessa região, desse município. Tem vários grupos que trabalham essa questão de tentar fazer um balanço natural do que irá compensar, como o próprio grupo Tramos da UFC, alguns órgãos também voltados para essa questão de ONGs, né, de organismos não governamentais, mas isso é uma situação, Rafael, que está bem complicada. Como é que se vai ter esse processo de extração para minimizar os impactos ambientais? E aí é aquele desafio, né? A gente tem possibilidade de exploração econômica, que é algo que não pode ser negligenciado, obviamente descartado, mas também com essa preocupação ambiental. Gente, outro ponto interessante, a gente está falando em desenvolvimento econômico, com impactos aí positivos, negativos, né, para o meio ambiente. O Ceará tem uma fruticultura muito forte, a gente sabe disso, uma fruticultura irrigada, mas para fazer essa fruticultura, o próprio nome já diz, irrigada, a gente precisa água, né, irrigação. E a gente tem um problema que ele é histórico nosso, já falei no início que o Ceará tem uma boa parte do estado inserido no clima semiárido, mas também é um estado que vem se preparando muito nos últimos anos e é óbvio que naturalmente a gente já tem uma dificuldade hídrica, claro, isso é natural. A maioria dos nossos rios, eles são temporários. Isso, rios intermitentes ali, sazonais, né? Sazonais. A gente já tem que se aprender a conviver com essa baixa de volume e a perenização é algo que a gente precisaria para manter esse saldo positivo hídrico. E a gente pensa sempre no seguinte, hoje, claro que fenômenos como a seca já não impactam tanto como impactavam, por exemplo, há 50, 100 anos. Né? Não é que a seca lá atrás era mais pesada, mas os efeitos eles eram mais pesados, até porque a estrutura econômica, a estrutura social, não é que ela virou as mil maravilhas, né, hoje. Mas muita coisa já foi feita, o Estado foi se modernizando. Então hoje ele já avanço, né? Desde a época da Sudene até as principais iniciativas, como as transposições, os eixos proporcionados pelo Estado, melhorou a vida, né? Melhorou. A construção de grandes açudes aí, como Castanhão, o próprio Oroz. Você tem obras como o Cinturão das Águas, tende aí a potencializar. Você tem a própria, vamos chamar assim, de transposição do Rio São Francisco, que a água já está, né, chegando a uma parte do estado. Então, independente das polêmicas, claro que essa obra é uma obra que a gente sabe que foi super polêmica, né, do ponto de vista de quem apoiou, quem não apoiou, os impactos. Do ponto de vista ambiental, né? Do ponto de vista ambiental, né? Muita gente defendendo que não, que outras alternativas seriam melhores do ponto de vista social e até ambiental. Mas, enfim, o importante é que fenômenos também externos aqui ao Ceará impactam essa questão hídrica. Vamos lembrar, gente, que o El Niño, que é o aquecimento anormal das águas do Pacífico, em anos que o El Niño é muito forte, a gente pode ter essa questão da seca mais prolongada, mais intensificada aqui no nosso estado. Né? E o contrário também é verdadeiro, quando a gente tem a Laninha, que é o resfriamento anormal das águas do Pacífico. Por um lado é bom, as chuvas tendem a ser maiores, mas eu sempre digo, chuva de menos é ruim, mas chuva muitas vezes demais no curto intervalo de tempo pode provocar também desde enchentes, ou você perde a produção agrícola porque choveu demais no curto intervalo,
ou perdeu porque muitas vezes choveu de menos. Embora hoje, claro, você possa recorrer à irrigação, mas nem todo mundo recorre à irrigação. Tem que ter dinheiro, tem que ter o sistema, tem que ter acesso à água. E né? os próprios tipos de itens agrícolas que a gente cultiva, que são endêmicos do nosso sistema climatológico e pedológico, eles já têm um costume de trabalhar com essa sazonalidade. Não é nem um costume, é um processo de florescimento adaptado. Então, se a gente tiver uma umidade exagerada, a gente vai perder esse processo de produção. Até porque precisa ter o start, digamos assim, das sementes. E a alta temperatura, em alguns casos, ela é esse start. Então, a gente acaba perdendo também. E essa questão da constituição do Laninha, que estamos nesse momento de melhor balanço hídrico, né, positivo na atualidade, a gente conseguiu obter, Rafa, quase 24% do volume do Castanhão. Isso é maravilhoso. A melhor média nos últimos 7, 8 anos. A gente chegou a ter menos de 10%. Nossa, e preocupante, né? Volume morto já, não é verdade? Então a gente está, digamos, além dos açudes que abastecem o Ceará como um todo, os açudes menores, que chegaram a 100%, General Sampaio, por exemplo, mas o do Castanhão, que é o maior, digamos, de uso direto da América Latina, ele chegar a 23% de volume, isso é algo bastante positivo. Pode exatamente fomentar essa questão da fruticultura irrigada, que é bastante importante para o nosso desenvolvimento econômico. E isso potencializa também outras atividades, gente. Vamos lembrar que a gente tem a cassinicultura, essa questão da produção altamente dos camarões, polêmica, né? também. Os camarões aí em viveiro, como a gente chama. A gente tem também a piscicultura, você tem produção de tilápia aqui no estado do Ceará, mas isso também entra na polêmica de desenvolvimento econômico, por um lado, mas também com possibilidade de impactos ao meio ambiente. A própria cassinicultura, a gente leva para a questão dos manguezais, que a gente não pode falar de US, gente, sem lembrar dos mangues. Não tem como. O mangue ali, ele é encontrado sempre na planície flúvio, marinha. Olha só, flúvio, rio, marinha e mar. Então, o encontro do rio com o mar. Água doce, água salgada, temos os manguezais. Lembrando que os mangues são ambientes halófilos, moçada, com excesso de salinidade, muita matéria orgânica, baixo nível de oxigênio e que são importantíssimos porque são berçários naturais, né? Raízes pneumotróficas. Isso, aéreas, né? Aéreas. E raízes escoras, né? Também, solo lodoso ali, tudo. Mas... importante, só te cortando um pouquinho, Rafa, e importante característica, a própria fixação do carbono, né? Uhum. Trabalha com esse processo do sequestro de carbono, que é muito importante para a gente atingir os níveis que são exigidos hoje, né? Pela própria ONU. Então, tirar os manguezais é também não atingir aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E lembrar que uma parte do mangue, gente, ele é uma APP, né? Área de preservação permanente. Então, você pode até cometer ali um crime ambiental, muitas vezes. Agora, o mangue, o que é complicado, né? Porque muitas vezes o rio vai levar poluentes, dejetos para a área de manguezal. Então, a gente às vezes não consegue fazer essa relação, né? Essa coisa sistêmica. Que às vezes a poluição em outras áreas, alguns bairros de Fortaleza, por exemplo, essa poluição vai chegar até a foz do Cocó, de qualquer maneira, o rio Cocó que já é praticamente poluído. Aliás, tem uma questão da UES, é verdade, que a gente até brinca, né? Professor, quando a UES fala que é exclusivamente, totalmente, sempre, pode ir atrás que quase sempre é falso, já exclui, né? Exatamente. Exclua, mas por exemplo, teve uma que ela falou, praticamente todos os rios de Fortaleza estão poluídos. Sim. Praticamente. Você vai pegar aí Riacho Pajeú, vai pegar o Maceió, vai pegar o Maranguapinho, Ceará, vai pegar o Ceará, vai pegar o maior de todos, que é o Cocó. E nós temos elevados níveis de poluição. Isso vai chegar ao manguezal, de qualquer maneira, né? E se eu não me engano, lembrando também dessa observação sobre as características dos manguezais, alguns alunos perguntam, Rafa, por que eu encontro o manguezal adentrando 1 quilômetro, 2 quilômetros de costa? Porque eu tenho concentração salina. Se eu tenho concentração salina que está subindo, digamos assim, dependendo da orientação do rio, eu vou poder encontrar uma manifestação de manguezais. Então, é bem importante a gente fazer essa associação com as planícies fluvio-marinhas, mas também aonde é que eu ainda encontro concentração salina, que é onde eu tenho o processo de adaptação desse tipo de vegetação. E outra coisa que a gente gosta de trabalhar são as críticas que existem, né, com relação a essa poluição que o Rafa está bem colocando. O próprio Nação Zumbi
questão clássica, questões clássicas sempre exploram essa questão de como eu vou ter essa interligação entre os rios e também o sistema de efluentes líquidos que existem na nossa parte urbana, que acabam desaguando nos nossos rios, e a poluição realmente é bem demasiada. Muito bem. Galera, nós estamos chegando ao fim. Mas já? Já. Não pode ser 3 horas, Rafa? Não. Mas teremos mais, hein? Lembrando que nós teremos ainda a gravação de um podcast com a moçada da história. Vai ser incrível. Vai ser incrível, gente. Esse aí vai ser o mais legal de todos. Por quê? Porque é sempre bacana a gente fazer essa interdisciplinaridade. A gente vai pegar algumas questões mesmo da UES para discutir. Maravilha, adorei a bater ideia. um papo. E assim, lembrando que está sempre disponível na plataforma do YouTube e também do Spotify. E tem outros episódios. Então, se você gostou, vai lá, dá um likezinho, curte a gente. E tem outros podcasts, inclusive de história do Ceará. E mais podcasts também de geografia do Ceará, só que com outros subtemas. E você vai estar completamente preparado para essas abordagens, argumentações específicas e aprofundadas. Então, só depende de você. Volta nos podcasts, faz a complementação com essa temática que nós abordamos hoje e com certeza você vai estar preparado para atingir o seu sucesso. Porque sucesso com certeza é o que? Aqui no Antares, né? Sem dúvida. É isso então, moçada. Valeu, forte abraço e até o nosso próximo podcast Altas Ideias do Colégio Antares. Valeu!